Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda parte desse idcast, muito precioso. Eu quero encorajar também você a assistir a primeira parte que nós gravamos na semana passada, com muitos testemunhos, muita edificação para o seu coração, para que você se sinta encorajado a ser enviado. Sim. Nós continuamos aqui com o nosso amigo Carlos Antônio. Continua bem, amigo? Tudo certo? Sim, tudo sob controle. Glória a Deus. E nós continuamos aqui falando sobre missão, grande comissão e as experiências que o Carlos tem vivido nesses tempos, né? Nesses dias. Sim. A nossa conversa sendo baseada em Mateus 28, né? Isso, exatamente. Mateus 28, que fala sobre a grande comissão. Né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Sim. Essa é a primícia do nosso podcast, essa é a primícia do Evangelho, né? É a grande comissão. Meu amigo, quantos anos trabalhando com missão? Então, eu já tô, assim, beirando aos 9 anos. 9, 8 anos. Uau, como o tempo passa, sim, né? Sim. Era um garotinho e agora está se tornando um homem, já entrando nesse contexto missional. Meu amigo, o que tem sido, na verdade, durante esses anos, um combustível para você permanecer e continuar nas próximas estações, dentro desse contexto de missão, tanto no Brasil quanto fora dele? O que você acha que é um combustível para você permanecer? Então, eu, assim, sem dúvida, a certeza que eu tenho que, quando eu olho, assim, que chegam os momentos difíceis, a tempestade, é quando eu olho para trás no momento que eu não sabia quem eu era e o Senhor me mostrou, sabe? E isso é como um combustível para que eu entenda que existem pessoas que estão sofrendo aquilo que eu já sofri, que estão sentindo aquilo que eu já senti. E isso faz com que eu não pare, sabe? E eu lembro que uma promessa que eu fiz para o Senhor, muito arriscada, mas assim, que vale a pena, eu não me arrependo, é que independente de como estaria, independente de onde eu estaria, eu não queria retroceder. Que eu não queria voltar para trás naquilo que Ele me chamou para avançar, né? E assim, eu acho que o meu combustível é esse. É não pôr a palavra retroceder no meu vocabulário. É viver o hoje, o agora, entendendo que o Senhor é aquele que supre, né? É aquele que faz, é aquele que sempre vai ter sobre nós um suporte. É isso. É Ele que sustenta a missão. Se Ele colocou um desejo, um sonho no seu coração, é Ele que vai sustentar a missão. Sim. Eu também creio nisso. A gente brinca que Ele é o Pai que chama e paga a conta. É isso. Que pai que nós temos. E, meu amigo, durante essa trajetória, eu entendo que você tenha contato com outros missionários, Sim. Aqueles que já estão trabalhando há muitos anos. Nós temos alguns casais que estão espalhados pelo mundo hoje, que já estão há 20, 25 anos, né? Formaram sua família no campo missionário. Sim. E isso, para mim, é tão glorioso, né? Eu queria que você comentasse aqui um pouco, conversasse com a gente quais são os maiores desafios de você ser um missionário integral. Porque hoje o cenário é totalmente diferente de 10 a 15 anos Sim. atrás. Os desafios hoje são enormes, mas são outros. Sim. E quais são os maiores desafios para você? Eu vejo que o maior desafio é as pessoas que estão ao nosso lado, né? A nossa comunidade, as pessoas assim da nossa igreja, as pessoas que olham um missionário indo para um campo integral, ou também aqueles missionários que o financeiro é o menor dos problemas. Que assim, o Senhor, de fato, Ele supre. O olhar no financeiro dentro das missões nunca vai ser algo que vai ser uma barreira, né? Mas o que se torna uma barreira é a pessoa entender que ela precisa fazer parte do seu chamado. Que quando a gente compartilha o informativo, quando a gente chama a pessoa para fazer parte daquilo que a gente está vivendo, a gente está dando a oportunidade, né? Gênesis 12 fala muito sobre isso, né? Sobre as bênçãos e sobre bênçãos, né? A gente está abrindo uma porta para que você faça parte daquilo que a gente tem vivido no campo. Porque o Senhor vai te usar para levar pessoas para o campo. O Senhor vai levantar pessoas para sustentar pessoas no campo. Eu acho que a maior dificuldade é a pessoa que é investidora, a pessoa que é mantenedora entender isso. Que a vida dela é manter alguém dentro de um campo. Que a vida dela é sustentar uma família para que não seja um empecilho, sabe? É a pessoa fazer parte junto a você. Porque o que mais acontece é a gente ser cercados de pessoas e quando a gente chega no campo a gente não tem nada. A gente se encontra sozinho, né? Eu conheci várias pessoas que o que ela mais falava era isso, que assim,
que no meio do campo, os amigos que ela saía todo final de semana não mandava nenhuma mensagem para saber se ela estava bem. E eu acho que o que mais pesa é isso. A saudade já é algo que bate muito no missionário. Mas não ter pessoas que ama apoiando no sentido de, tipo, de estar junto, de partilhar daquilo que está vivendo, né? Eu acho que um desafio muito grande é esse. De ter pessoas que olham para você e falam, caraca, eu preciso ter a responsabilidade, tipo assim, por como prioridade mesmo, de mandar mensagem, de saber se está bem, de saber como é que tá, qual é a necessidade. Porque às vezes a necessidade não é o dinheiro, não é uma oração, é apenas um telefonema para conversar. Exato. E isso, eu acho que, na verdade, é tão necessário porque é um método de discipulado na vida do missionário. O missionário ele precisa ser cuidado, ele também passa por algumas crises, né, de identidade ali no campo, crises, muitos eu conheço, né, que tiveram que retroceder para o seu país porque estavam vivendo com crise de ansiedade, vivendo várias questões psicológicas, psicossomáticas, e isso alterou no seu trabalho. Né? Enquanto eles iam para o campo, eles não conseguiam, porque eles se sentiam limitados quanto a isso. E não tinham, às vezes, o apoio, né, da igreja local ou da própria família. Porque ela está longe do seu pastor, ela está longe do pastoreio, ela faz parte de uma igreja, mas ela está longe. Exato. Então, o discipulado no olho, ela não está tendo. E se a comunicação que hoje, a tecnologia, que é uma coisa que o Senhor tem para abençoar as nossas vidas, for algo que une ao missionário, mas a gente traz essa distância, acaba que é isso que você disse. O missionário precisa voltar para se cuidar. Exato. Meu amigo, algo que é muito interessante, eu acho que a gente precisa pontuar nesse podcast, nesse idcast, é sobre profissão versus missão. Sim, porque uma coisa que fica muito presa, né, que eles acham que missionário não tem uma profissão, né? Exatamente. Que missionário é só evangelizar, mas assim, hoje a oportunidade vem também através da profissão. Um psicólogo dentro do campo missionário, ele alcança muitas pessoas, né? O médico, o dentista, o administrativo. Então, assim, é necessário ter uma profissão. A sua profissão também é usada dentro do seu chamado, daquilo que o Senhor te chama, né? Isso, para glorificar o nome do Senhor. Sim. E servir o próximo de uma maneira mais integral também, né? Sim. Isso é muito importante a gente frisar. Então, você que tem um chamado missionário, você está cursando uma faculdade ou você anseia por isso, isso é extremamente necessário. Sim. O Carlos, ele tem acompanhado, né, o campo missionário de uma forma mais real, ali, intensa. Sim. Ele tem visto o quão necessário é profissionais sendo usados pelo Senhor. Sim. Para servir de uma forma mais majestosa, né? Sim. O campo missionário. É incrível, igual eu lembro, um testemunho da minha TED que tinha uma psicóloga fazendo junto comigo na minha turma, e a gente lá na comunidade quilombola, a gente foi numa escola assim muito precária, e a gente reuniu os pais e ela deu uma palestra dentro da psicologia para os pais. Ai, que legal. Então a gente vê que assim, não é uma perca de tempo, não é algo que você está deixando passar. Existe, a palavra do Senhor já diz que existe um tempo preparado para todas as coisas, né? Que muitos são os nossos planos, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Então assim, se é o seu tempo de viver na missão, vai. Não retém aquilo que o Senhor quer transbordar na sua vida. Porque o que mais assim tem causado espaço no campo missionário hoje é isso, pessoas com medo de ir, pessoas que têm sua profissão e tem medo de deixar, pessoa que está iniciando agora, terminando seu ensino médio e tem medo de já ir para o campo missionário achando que lá ela não vai conseguir construir uma profissão. Eu tenho vários amigos assim que foi para Jocum ou para outra agência missionária e deu início à sua faculdade lá dentro, conseguiu conciliar os dois, o tempo e fazer com que o seu campo missionário fosse crescido, mas também a sua profissão construída. E assim, dá para fazer tudo, porque tem espaço para isso, né? Glória a Deus, é verdade. E a gente tem orado por isso, para que o Senhor levante mesmo médicos, advogados, dentistas, para que possam servir de uma forma melhor também. Não que isso seja um fator limitante, né, meu amigo? Mas é muito precioso. Nossa, demais. E vamos caminhar já para o final desse podcast. Nós vamos ter outras oportunidades também, amigo, eu creio nisso, né? Enquanto você ainda estiver aqui, porque eu creio em um envio potencial na sua vida, né? Eu creio em um envio transcultural. Amém. Que o Senhor vai realizar em poucos dias, pouco tempo. Amém. Grava isso pro seu coração. A última pergunta aqui do nosso podcast é essa.
o que fazer. Eu ouvi o Senhor me comissionar, o Senhor me disse, faça, vá, você é um missionário, eu te chamei para isso. Quais são os próximos passos, depois de ser comissionado pelo Senhor, para que eu me torne de fato um missionário? Não ter medo. Porque eu acho que o que paralisa hoje é o medo. E olhar para o Senhor e viver o que Ele tem chamado para a gente é isso. É não ter medo do seu chamado, não ter medo de largar de mão, não ter medo de sair do seu emprego, porque o Senhor, Ele supre, Ele traz aquilo que é necessário. Porque você pode ouvir, assim, vários missionários falar que passou necessidade no fato de, tipo assim, não ter aquilo que era o mimo. Eu queria um açaí e não tive como comprar. Mas o necessário nunca faltou. E nunca vai faltar. O Senhor, Ele nunca vai deixar que o necessário falte. Por onde que, igual assim, eu fui em comunidade quilombola que me constrangeu o coração, porque a gente, na nossa casa, a gente quer preparar uma mesa assim, farta, né? E quando a gente chegou naquela comunidade quilombola, assim, o simples era uma limonada com um limão galego ali do pé da pessoa e um biscoito creme crack, tudo quebrado, porque assim, às vezes eles ganham doação e esse era o melhor. E hoje, infelizmente, é isso. A gente quer preparar o melhor fantasiando e assim, empurrando com a barriga, né? A gente acha que precisa estar muito preparado, estudar muito para ir viver o ídolo do Senhor. Mas não. É só se tornar disponível. O Senhor usa a pessoa disponível. E existe essa urgência, né? O Senhor tem gritado que esse é o tempo. E fora de tempo, em onde quer que a gente esteja, a gente precisa carregar as boas novas do Senhor. Que de fato está chegando um tempo que pessoas estão gritando pelo Senhor. Só que elas não estão encontrando porque nós estamos nos calando, né? A gente tem virado as costas para aquilo que o Senhor tem gritado para a gente fazer. Que é falar aquilo que Ele quer mostrar para a pessoa, que a pessoa é importante, que a pessoa é alguém, que ela é filha, que ela é filho. E isso é incrível, porque assim, o que marcou muito a minha vida sobre entender isso, sobre a urgência, foi quando eu fui fazer um trabalho agora, num período que eu fiquei nesse ano, dentro do sistema prisional. A gente estava dentro da prisão, no sistema fechado, e a gente estava na mesa almoçando com os presidiários, assim, e na hora o Senhor me trouxe assim, a memória, Ele virou e falou assim, sabe quando você não se conhecia? E eu falei que você era a minha semelhança, que eu te criei dessa forma, eu também criei essas pessoas aí. Uau. E eu não quero que você conheça ela pelos crimes, pelo aquilo que ela fez, mas por aquilo que ela é. E assim, foi louco, porque naquela mesa eu estava cercado de pessoas assim, que eram assassina, estuprador, pessoas que cometeram várias coisas porque estavam no fechado, não tinha acesso a outras pessoas. E a gente estava lá dentro fazendo um trabalho. E quando eu tive isso, eu até comentei com uma amiga minha, Letícia, eu falei, Lê, é louco, porque hoje eu consegui me sentir semelhante a Cristo. Porque em momento algum eu olhei para aquela pessoa e olhei o crime que ela fez. Mas quem ela era. E é isso, né? Quando o Senhor chama a gente tira as travas dos nossos olhos, a gente tira as barreiras. A gente olha para a pessoa como ela é. E a gente vê e mostra para ela aquilo que o Senhor vê. É isso. Carregar a mensagem, na verdade, é ressignificar o valor da identidade que Ele carrega. Isso é muito precioso. O Senhor tem levantado pessoas mesmo com o coração não julgador, né? Mas que vai realmente trazer esse valor em ressignificar aquilo que o Senhor já criou, Ele já fez. Sim. Isso é muito precioso, realmente, amigo. E existe mais algo que você queira dizer para essas pessoas preciosas que estão nos assistindo, esses missionários, esses vocacionados, para que eles possam se sentir mesmo encorajados? Existe alguma agência, algum local que essa pessoa possa procurar para poder se especializar ou buscar as primeiras informações do que ele pode fazer? Tem a Jocum. A Jocum hoje ela está quase no Brasil inteiro. Você tem acesso a várias bases assim, que você pode entrar em contato. Tem a MF, que é uma escola de curto período, que é geralmente nas férias, janeiro e julho. Tem a ETED, que é a escola que eu fiz, que já é uma duração maior de 5 meses, é uma porta para que você, assim, tem várias outras escolas dentro da Jocum. E assim, se eu fosse dar um conselho hoje para isso, assim, não deixe passar. O tempo é a única coisa que não volta, né? É isso. E se o Senhor te chamou agora, não perde tempo, vai, que o Senhor vai fazer grandes coisas. Esse é um momento que o Senhor tem nos chamado para viver grandes coisas. É um novo tempo, é uma nova geração. E essa é a geração que o Senhor quer despertar.
Então a gente não pode tardar aquilo que o Senhor quer fazer no agora, né? Amém. Enquanto você falava, pra gente encerrar esse período, o Senhor me lembrou da história dos moravianos, né? Não sei se você conhece essa história, você pode também procurar saber, né, entender qual foi a história desses homens que largaram tudo. Eles queriam pregar, existia um desejo no seu coração, pregar o evangelho em uma ilha. E essa ilha ela era tomada por escravos. E eles se venderam como escravos para poder entrar nessa ilha. Não tinha como eles entrarem ali se não fosse por esse meio. E eles precisaram deixar sua família, seus pais, seus empregos, toda a sua estrutura para poder entrar nessa ilha e evangelizar aquele povo que trabalhava ali há tantos anos. E engraçado que alguns pontos da história, eles contam que os seus parentes, seus amigos, familiares estavam no porto, se despedindo deles, e ali em lágrimas, eu acredito, eu gosto muito de contextualizar a história, porque dentro desses barcos alguns já carregavam seus próprios caixões. Sim. E ali em lágrimas a família, enquanto eles se despediam, eles dentro do barco cantavam a canção, né, dos moravianos, que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Essa é a canção, eu acredito, da missão. Sim. Né, que ele receba a recompensa enquanto nós entendemos o valor da mensagem que a gente carrega. Meu amigo, foi muito precioso, muito importante estar com você nesse idcast, mais um idcast, a segunda parte, que você possa ser edificado, abençoado e encorajado a se tornar um missionário. Charles Spurgeon uma vez disse uma frase que marcou a minha vida. Todo homem, toda mulher, todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Sim. Então, de que lado você está? Você é um missionário. Você carrega uma mensagem e essa mensagem pode transformar o mundo. Eu creio nisso. Meu amigo, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. E manda relatos, manda testemunhos das suas próximas jornadas. Eu creio nisso. Até a próxima. Deus abençoe. Beijo. Fica na paz.